Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. FAIP. A diferença na formação profissional. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje comigo aqui no estúdio, Michele Alencar, ela que foi eleita uma das duas mulheres vereadoras em nossa capital. Está aqui muito feliz com seus 2.844... 41 votos. Tem que guardar na cabeça esse número, né, Michele? Até porque é histórico. A Michele que não era da política, primeira vez que se candidata. A Michele que é jornalista, é repórter esportiva, você gosta muito de atuar no esporte, né, Michele? Vamos começar, primeiramente, parabéns pela tua vitória, mas vamos começar contando um pouco dessa história da Michele na política. De onde nasceu essa ideia de falar, não, agora eu vou deixar de lado um pouco o jornalismo e vou enveredar na política? Primeiro, obrigada, né, Eduardo, pelo convite, estou muito feliz. Já tinha uma grande admiração pelo seu trabalho, pelo programa, e agora estar aqui sendo entrevistada é uma alegria, estou muito feliz. E sobre a política, assim, a motivação, né? Você falou que sou repórter esportiva, fiz 6 anos de esporte, mais 6 anos de cultura, porque daí eu vim também no programa onde eu viajava o estado, mostrava as nossas belezas naturais, culinária, cultura, enfim. Aqui pode falar, é bem Pode falar, é bem Mato Grosso da TV Central. Lá do meu amigo Pescuma. Não sabia se podia. Então, a política, ela veio na minha vida como um desafio de me sentir representada, né? Quando eu olhava para a Câmara, nossa Câmara de Vereadores até então não tinha nenhuma mulher. E sempre naquela, sabe que bastidor de TV é assim, né? Você sempre ouvindo as notícias não tão assim, já na câmera, no vídeo, já não é muito legal a gente ouvir as nossas notícias da Câmara de Vereadores. Nos bastidores, pior ainda. Isso vai gerando dentro de nós uma aversão, uma indisposição com relação ao processo político. Até porque a Câmara de Vereadores de Cuiabá, ela é chamada por a grande maioria da imprensa, principalmente a imprensa digital, Casa dos Horrores. De Casa dos Horrores. E agora a Michele vai fazer parte também da Casa dos Horrores, mas vai ficar um pouquinho mais bonita a Câmara lá. Aí essa falta de, esse ranço, digamos, com a política, era porque eu olhava e falava, gente, não me representa, quem tá lá não me representa, não, além de não ter nenhuma mulher, o estilo de fazer política é muito diferente daquilo que eu acredito e é muito fácil a gente estar desse lado criticando. Eu falo que nós brasileiros somos super palpiteiros, a gente é técnico, a gente é tudo, assim, a gente dá palpite em tudo. Então, quando chegou a oportunidade de entrar, eu comecei a receber os convites, eu imaginei, bom, agora é a hora de sair da arquibancada e entrar para o jogo, né? É a hora de me fazer disponível para esse processo, porque a gente não tem mulheres na política, porque as mulheres não querem enfrentar o pleito, as mulheres não querem se colocar à disposição da política, porque o ambiente político normalmente é um ambiente que as pessoas de bem não querem entrar. Então eu falei, bom, se eu quero um futuro diferente para a política, se eu sonho com um futuro diferente, se eu quero uma política diferente quando os meus filhos forem participar desse processo eleitoral, quando eles chegarem nas urnas, eu quero que eles tenham uma motivação nova, né? Uma motivação diferente. Por quê? Esse ano, inclusive, a gente teve o quê? Muitas abstenções. E por quê? Claro, teve a pandemia, as pessoas não queriam muito sair de casa, mas eu vejo mais do que isso. Eu vejo a desmotivação em escolher os seus representantes. E não é isso que eu quero para a minha próxima geração, para o futuro dos meus filhos. Agora, para mudar lá na frente, a gente precisa agir aqui. O que as pessoas têm que entender, Michele, é que toda a ação política vai reverberar na vida do cidadão. Exatamente. É isso que as pessoas não entendem. Eu fico assim abismado de ver, principalmente nos grupos de WhatsApp, né? Quarta-feira tem jogo, né? À noite. No outro dia é só comentário de futebol. As pessoas discutem sobre os times, sobre os jogadores, sobre os técnicos. E é uma discussão assim calorosa, né? As pessoas participam disso, né? E isso não traz nada para ninguém, a não ser a diversão. Agora, qualquer decisão política mexe com as nossas vidas. Exatamente. Vocês viram na pandemia, todo decreto de prefeito em todo o Brasil, ele mexia com a vida de todo mundo.
Todo mundo. Nós fomos, inclusive, em Cuiabá, eu que sou lojista de shopping, fomos impedidos de trabalhar aí por quase 4 meses. Olha a decisão, a canetada de um prefeito, o que faz com a nossa vida. Uma lei criada por um vereador também, o que impacta nas nossas vidas. Então, a população, Michele, tem que entender que a participação na política tem que ser tanto quanto elas participam do futebol. Se tivesse esse fervor também na hora da política, a gente estaria muito melhor representado. E até na assim... questão das mulheres, 30% dos candidatos é obrigatório que seja mulher, né? A sua chapa, por exemplo, tinha 25 candidatos. 25 candidatos, 30%, obrigatoriamente tinha que ser mulher. Independente se a mulher tem capacidade ou não, o partido tem que arrumar lá a mulher, sexo feminino, para preencher aquela vaga. Mesmo que ela não esteja nem disputando, não vai, nem ela mesma vai votar nela. Mas tem que cobrir a tal da cota. Isso. O que acontece é assim, as mulheres, quando elas enxergam a política como algo distante da realidade delas, obviamente elas não querem participar. E você falou algo que é o que eu acredito e o que eu sempre falo. Às vezes a gente não quer participar porque a gente pensa assim, tem a minha família, eu tenho os meus filhos, tenho a minha vida, tenho o meu emprego. Mas tudo isso é impactado com a política. O seu emprego, a sua família, a saúde dos seus filhos, o futuro da sua casa, o bairro onde você mora, o seu contexto socioambiental, econômico, tudo isso é impactado pela política. Então, quando nós mulheres entendemos que tudo que nós mais amamos, ele pode ser impactado pelas decisões tomadas na política, nós precisamos entender. Então, eu preciso participar dessas decisões, porque se ela vai impactar na minha vida, em tudo que eu amo, em tudo que eu zelo, que eu cuido, porque a mulher é que cuida da saúde do marido e dos filhos. O homem não marca consulta, o homem não quer ir no médico, a mulher que faz esse processo, né? Isso mulher tudo que cuida, a mulher cuida. E aí é nessa hora que a gente precisa entender se a gente ama tanto, se a gente cuida tanto, se a gente zela por isso, então a gente precisa participar de onde as decisões são impactadas aqui na nossa vida, né? Então eu falei, bom, se não tem mulher representando o meu desejo de ver a política e de sentir ela aqui na minha casa, então eu preciso me colocar no processo. E eu entrei, não foi para preencher cota, eu entrei para ir para cima mesmo, entrei para fazer campanha com corpo, alma e espírito, entrei assim inteira, dei toda a minha energia, dei minha força, emagreci, isso é bom. Tá vendo? Mulherada quer emagrecer, sai candidata. Todo mundo me pergunta, Michele, como que você emagreceu tanto? Eu falei, minha querida, vamos pra política que vai todo mundo perder os quilos, porque andei, corri, tinha até um memezinho no WhatsApp que fizeram, eu correndo na rua. E eu falei, tô correndo porque tá chegando, tô correndo, vou chegar em primeiro lugar e tal, brincando, né? Porque eu realmente abracei esse processo como sendo um processo decisivo, não só para minha vida, mas para todas as famílias. Porque quando eu decidi, vou pedir a demissão, vou sair do meu emprego de 12 anos, onde eu já tinha uma segurança, uma credibilidade, onde era o meu ambiente de conforto. Estava cômodo. Cômodo. Quando eu decidi romper com o comodismo e ir para o confronto, eu troquei o conforto pelo confronto, aí eu falei, bom, então eu vou ter que ir na convicção sem olhar para trás. 12 anos de TBCA, 12 anos. Você chegou lá e falou assim, estou me demitindo. Porque era o último dia que a Justiça Eleitoral tinha colocado para descompatibilização, né? Pode se afastar, jornalista tem que se afastar. Tem que se afastar. E aí, como a emissora não aceita que pessoas, repórteres, apresentadores, pessoas que aparecem no vídeo tenham nenhum tipo de envolvimento com a política, então eu não pude pedir um afastamento, eu tive que pedir demissão. E na condição de que nunca mais eu volte. Pode ser que lá na frente eles mudem de ideia, mas hoje a política da Globo é que eu não posso voltar nunca mais. Tem essa condição? Tem essa condição. Saiu para ser candidato, não volta mais. Não volta mais. Nem se eu saísse para ajudar em uma campanha, fazer uma campanha, eu não poderia voltar nunca mais. Então foi um rompimento mesmo. Democrática a Globo, foi. Né? Foi um rompimento do individual para o coletivo. Foi um rompimento daquilo que me beneficiava e beneficiava a minha família para viver conquistas coletivas. Porque eu pensei, puxa, eu tenho o melhor plano de saúde, meus filhos têm o melhor plano de saúde, eu tenho salário, eu tenho 13º, 14º, eu tenho as férias, tenho tudo. Mas será que vai ficar bom só para minha família?
E quando eu vou rodar os bairros de Cuiabá, porque eu já fazia projeto social, eu já usava a TV para conhecer, né? A TV nos leva em lugares que a gente também nunca iria se não fosse a TV. Então, quando eu comecei a olhar essa realidade, eu falei, mas será que eu vou ser egoísta o suficiente para ficar criticando, mas a minha família tá bem? E as outras famílias? Então, eu realmente fiz esse rompimento sem saber se ia ganhar ou não. Você fez sua parte como cidadã. Fiz a minha parte. Ficar de consenso. Dei a minha contribuição. Eu fiz isso em 2006. Não sei se você lembra, eu fui candidato a deputado estadual. Coloquei a cara, coloquei o nome, não fui eleito, fiz minha parte como cidadão. Pronto, daí pra frente me afastei, até porque eu me senti muito mal nesse ambiente, porque a própria população aponta o dedo para quem é candidato. Parece que as pessoas de bem, como você disse, né? A impressão é que não tem gente de bem na política. Exatamente. Mas tem gente de bem na política, tem muita gente de bem que poderia entrar na política, mas às vezes fica com receio, justamente porque a própria população já rotula, mesmo você sendo candidato. Eu me lembro quando eu andava na rua, eu andei muito na rua, e quando eu fui candidato, Michele, não eram 45 dias de campanha, eram 90 dias de campanha. Então andei muito por esse Cuiabá, Várzea Grande e outras cidades do nosso estado. E eu levei muito dedo na cara. O povo chega para você e fala assim, aí ó, mais um para roubar. Então a população tem em mente de que todo mundo que se candidata a um cargo eletivo é para roubar. Você chegou de levar uns dedos na cara também? Na verdade, assim, foi pouco, foi no começo. Mulher respeita mais, né? Eu não sei se mulher respeita mais, mas assim, eu via como um grito de socorro das pessoas, porque elas, no fundo, elas não querem dizer isso. No fundo, elas não querem criticar, mas elas estão tão saturadas que é como um grito de libertação, assim, não quero, você vai roubar também, eu tô... São pessoas feridas, né? Mais um. Então, assim, no início eu levei alguns, me magoou, mas eu tinha tanta convicção do que eu tava vivendo, porque eu pensei muito nisso antes de pedir demissão. Porque meu maior medo era, se eu for entrar pra política, as pessoas vão questionar o meu caráter. Porque nem todas as pessoas vão entender que o que eu estou fazendo é uma doação. Que o que eu estou fazendo é abrir mão da minha vida e do meu conforto e da minha estabilidade para viver uma instabilidade, porque a política ela é instável. É totalmente instável. Totalmente. Para viver essa instabilidade e para beneficiar outros. E não me beneficiar, porque eu acredito que essa é a essência da política. É você deixar de pensar só em você e pensar no coletivo e promover o bem-estar e o benefício para as pessoas. Não deixa de ser beneficiada, né, Michele? Porque cargo político hoje tem um bom salário, tem um bom rendimento. Olha, por Deus do céu... As pessoas que se elegem, elas não precisam arrumar outros artifícios para levantar dinheiro, porque o salário é bom, não é ruim, né? Então, assim, se mais pessoas de bem entram na política e a gente consegue depurar esses profissionais da política, né? Porque o ideal era não ser profissional da política, né? O ideal seria uma doação, vou trabalhar, vou ser vereadora 4 anos, 8 anos e depois volta a fazer o que você fazia, entendeu? Deveria ser assim, mas não é. As pessoas têm isso como profissão, como carreira, né? Tem gente que passa 5 mandatos na Câmara Municipal. Mas é que tudo depende também da escolha do povo, né? E eu quero acreditar que as pessoas elas estão mudando um pouco o conceito, porque a gente teve 50% de renovação da Câmara. Graças a Deus, né? E eu entendi como as pessoas acordando e querendo mudança e agindo, porque assim, ainda tem compra de votos? Ainda tem compra de votos. Pesada, né? Pesada, ainda tem o favorecimento individual, ainda tem as pessoas que votam por cabresto, porque tem medo que se não votar, isso vai prejudicar a vida dela, a família dela, ela vai ficar desamparada, ainda tem. Vai perder o cargo dela de indicação. Ainda tem tudo isso, mas graças a Deus tem gente que está acordando e tem gente que está entendendo que o maior poder de mudança da nossa política se chama voto. E se chama voto consciente. Então, esse momento do voto consciente, onde as pessoas entendem que é o maior poder de igualdade é o voto. É um momento onde todos nós somos iguais e o nosso voto tem o mesmo peso, independente da cor, da classe social, do sexo, independente. Teve cidade brasileira que foi decidida por um voto. Um voto. E eu sabia que a minha eleição poderia ser decidida por um voto. Por isso eu sempre valorizei voto por voto. Cada votinho para mim era muito importante, né? Você foi a 12ª mais votada? Nona. Nona? Chegou a ficar em 9º lugar? 9º lugar.
Olha que maravilha. Lugar. Principiante da política, chega em 9º lugar, numa Câmara de Vereadores predominantemente masculina. Né? Nós tivemos uma outra candidata eleita também, do PT. Edna Sampaio. A Edna Sampaio. E pelo menos você não vai estar sozinha lá, né? Não, na Câmara Municipal. E é mais assim, a gente está vivendo um momento histórico e isso eu acho que tem que ser falado. Depois de 2 mandatos, a gente tem sem mulher, voltamos a ter mulher e com 2 mulheres. Né? 2 mulheres. Poderia ter sido mais? Poderia, obviamente, se a gente analisa o percentual de eleitoras. Somos 52% e temos apenas 2 mulheres. Ok. Mas entre ficar reclamando que poderia ter mais, eu prefiro celebrar as 2 que entraram. É verdade, até porque você pode se destacar lá dentro da Câmara Municipal, né? Você e a própria Edna, por serem apenas as 2 mulheres na Câmara, se destacarem através dos projetos e também da fiscalização, né? Porque eu acho que lei a gente já tem demais. Está sobrando lei. É lei municipal, é lei estadual, é lei federal. Estamos com o saco cheio de tanta lei já. Tivemos que tirar metade dessas leis aí que não serve para nada. O que eu vejo mais importante é a fiscalização. Porque o dinheiro público ele é arrecadado pela Prefeitura Municipal. A Câmara Municipal, uma das obrigações dos vereadores, está aí o Abílio, né, que foi o mais votado no primeiro turno, ele e mais um time de vereadores de oposição, foi fiscalizar bastante o mandato do prefeito, né, Michele? Foi, exatamente. Então, assim, o papel do vereador, ele cada vez mais está ficando mais claro também para a população que está se interessando. Eu acredito que a gente está começando esse novo processo das pessoas aos poucos irem se voltando para a política, né? De entender, porque às vezes as pessoas querem cobrar, e eu sempre falei isso na campanha, não adianta eu vir aqui fazer propostas de prefeito ou de governador, porque eu não sou e eu não vou fazer, eu sou candidata a vereadora. E o que se vê é a maioria dos candidatos a vereador fazendo proposta de executivo. Exatamente. Então eu falei, as pessoas precisam saber o que esperar do vereador, porque senão se frustram também, né? Então o papel do vereador tem que ser bem claro a todos e as pessoas têm que saber o que esperar dele. E o Abílio e o Velaton, que inclusive são os candidatos que eu estou apoiando nesse segundo turno, eles fizeram muito bem esse papel, né? E aí as pessoas, vendo que eu estou apoiando o Abílio e tal, tô sendo bastante questionada em vários pontos. E um deles é, se ele ganhar, você vai fiscalizar porque você vai ser base dele? E aí é que está o grande X da questão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Michele? O papel do vereador não pode ser manchado se ele é oposição ou se ele é da base. Porque, assim, o papel do vereador é fiscalizar, independentemente se ele ajudou a eleger o cara. Não, se tiver alguma coisa errada, esse é o meu papel. Vou ter que fiscalizar, vou ter que denunciar, vou ter que fazer. Esse é o meu papel. Agora, é importante também a gente ter um prefeito que tem os mesmos objetivos, é importantíssimo. Por quê? Porque daí você une o legislativo e consegue chegar à pessoa que é o executivo. Quando você não tem o executivo com o mesmo objetivo, indo para o mesmo caminho, tudo que você propõe é barrado, as indicações. Mas e aí, quando um vereador tem lá, como acontece na gestão hoje, vereador que tem um batalhão de cabos eleitorais indicados com empregos dentro da prefeitura? Como é que esse cara vai fiscalizar? É por isso que a gente está mudando, né? Exatamente por isso que a gente está mudando. Porque fica difícil. Ele fica amarrado, ele fica... Aí vem aquilo que eu falei, os favorecimentos individuais, eles é que deram esse apelido à Câmara de Vereadores. Por que ela é a Casa dos Horrores? Porque ela deixou há muito tempo de ser a Casa do Povo e a Casa das Leis. Porque ela passou a legislar em causa própria. Legislar em favor dos seus interesses, dos seus benefícios. Para aprovar isso, mas o que eu vou ganhar com isso? E nessa votação, o que eu vou... Você nessa campanha, você prometeu cargo para alguém, Michele? Não, graças a Deus, não. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho nenhuma amarração. Nadinha? Não. E eu tenho pessoas que eu quero colocar que foram pessoas que se destacaram na minha campanha, porque eu fiz uma campanha com muitos voluntários. E pessoas que realmente abraçaram, que foram pessoas que eu vi, que estavam ali pelo projeto. E eu pensei, puxa, eu quero levar essa pessoa comigo, porque se ela... Isso na Câmara você vai ter lá um time de assessores, né? Que você vai ter autonomia para contratar. Isso. Eu digo, cargos na prefeitura. Não,
Não tinha nem como prometer cargo na prefeitura, não. Mas vai ter disponível, sempre tem, por indicação de vereadores. Você vai indicar alguém para cargo algum na prefeitura ou você vai abrir mão de indicação dentro da prefeitura? Olha, eu sinceramente sou muito a favor da parte técnica. E eu tenho, né, meu marido é secretário e ele me ensinou isso. Tem qualidade, tem capacidade técnica para desenvolver um bom trabalho e honrar aquele espaço que está ocupando, ok, vamos contratar. Não tem por que estar lá, entendeu? Se eu conhecer pessoas por exemplo, eu não sei o que vai estar disponível. Eu não tenho como contar com uma coisa que eu nem tenho ainda. Você vê o exemplo disso que a gente está falando, é o áudio vazado essa semana, eu acho que uma prima do Emanuel, que ela era efetiva da Secretaria de Saúde, e numa reunião, não sei se foi por grupo de WhatsApp, se foi presencial, ela solta um áudio dizendo que as pessoas terão, todos que estão lá dentro, e na sua grande maioria são pessoas contratadas, não são concursados, tem que ir após as 18 horas ir para a rua, independente se tem pai, mãe, filho, não quer saber, tem que ir para a rua pedir voto, porque se o Emanuel perder, todos eles vão perder o emprego, porque o Abílio já prometeu, né, que porque, assim, essa questão do serviço público, eu tô ouvindo muito falar assim, mas é contra o servidor público. O que ele disse até o momento que eu saiba é que ele vai demitir em torno de 3 mil servidores não concursados que são contratados, são cabos eleitorais. Gente, mas e no áudio, áudio, inclusive, ela fala, a prima do Emanuel Pinheiro fala, aqui vocês não precisam cumprir horário, aqui vocês podem chegar às 3 horas da tarde, aqui a gente não desconta nada de ninguém, todo mundo recebe seus bônus. Agora vamos perguntar para a população. Agora vamos perguntar para a população que questiona o apoio ao Abílio, questiona que ele é contra os servidores. Gente, vocês acham certo isso? Aqui, vocês acham certo isso? Agora faz essa reflexão. Vocês acham certo que a política sirva para benefício individual de pessoas que não estão comprometidas com o trabalho que elas exercem, que não estão comprometidas com o cargo ao qual elas foram designadas e que elas estão ali simplesmente para chegar à época da campanha elas trabalharem na campanha? Absurdo, né? É um absurdo. Total. Aí assim, quando as pessoas me questionam, Michele, mas você vai apoiar um candidato que é contra os servidores? Eu não sei de onde eles tiraram, porque isso para mim não honra quem são os servidores. Até porque servidor público tem estabilidade, então ninguém mexe com o servidor público. Não honra. Então, assim, peraí. Concursado, né? Se os servidores públicos se sentem ofendidos do Abílio falar que ele vai tirar essas pessoas e que, inclusive, ele falou que são cabides de emprego, ele não chamou os servidores. Ou seja, se a pessoa está ali, não é um servidor público, não está cumprindo com o seu papel, é apenas uma indicação para servir para a campanha eleitoral, gente, é coerente que ela não esteja e que se ele quer fazer um bom trabalho, vai ser assim, pense numa empresa, a pessoa não está comprometida com o trabalho, se a pessoa não está dando resultado, o que a gente faz? Meu querido, né? Se você não está feliz aqui, então vamos ter que trocar. É para o bom funcionamento da gestão. Então, assim, não é que ele é contra o servidor e tal, até porque... Hoje tem em torno de 20 mil servidores públicos da Prefeitura de Cuiabá. Eu quero, durante sua gestão, eu vou cobrar de você a redução desse número, que você cobre do prefeito eleito, seja o Emanuel, seja o Abílio. Porque é um absurdo uma prefeitura de Cuiabá ter 20 mil servidores. Não, e assim, convenhamos, todos os mandatos, quando eles são trocados, né, tem um prefeito, sai esse prefeito, entra outro. As equipes, elas são mexidas. Não tem como. Então, assim, as pessoas pegam uma fala como se fosse um absurdo. Gente, isso é natural. Isso se mexe. Por quê? Porque eu tô assumindo e eu quero que as pessoas trabalhem no meu ritmo. Agora, assim, tá faltando gente lá nos postos de saúde, concurso público, contrato de servidor concursado, para que preste um bom atendimento. Na pandemia agora, por exemplo, vocês sabem de casa que a Prefeitura Municipal, ela é responsável pela saúde básica, o primeiro atendimento à população. Na pandemia, o que aconteceu? As pessoas estavam andando com a cara na porta. Exatamente. E quem era atendido voltava para casa com uma dipirona. Exatamente. Muita gente morreu por causa disso. Muita gente morreu. Aí o Estado foi
e criou o centro de triagem do Covid, ali na Arena Pantanal. E fez a função que era da prefeitura. Fez a função da prefeitura. E eu ainda ouvi de pessoas que o Estado demorou demais para criar. Gente, pelo amor de Deus, aquilo ali salvou. Vamos dividir. Muitas atenção vidas. Básica, primeiro atendimento, posto de saúde, pronto-socorro, é a atenção da prefeitura. O governo não tem nada a ver com isso. Ele entrou, na verdade, porque ele falou, se eu não fizer alguma coisa... Nós vamos ser recordista de morte. Exatamente. Aliás, o número de mortes em Cuiabá, ele é, acho que é o dobro do nacional. Então, assim, a gente precisa entender bem, né, o que cabe a quem, de que forma lidar com as cobranças para o vereador, as cobranças para o prefeito, as cobranças para o governador, para os deputados. Mas eu acho que a gente vai caminhar para isso, sim. E eu quero crer que vai chegar a hora também, Eduardo, de que nós não seremos mais minorias na Câmara. Nós não seremos mais minoria numa Assembleia, nós não seremos minorias na política, porque hoje a gente vê que uma minoria são aqueles que lutam pela boa política, é uma minoria. Exatamente. Bem pequena. Mas se nós começarmos a participar mais e nos colocarmos nessa condição de enfrentamento, vai chegar um momento que nós não seremos mais a minoria, nós seremos a maioria. Então, torço para isso. Torço para isso, e é por isso que eu me propus a viver isso também. Tá aí o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Que luta contra tudo, contra todos, tem toda a imprensa contra ele, batendo nele todo santo dia. E não bate leve não, bate doído. Bate doído. Você sabe a força da imprensa, da mídia. E mesmo assim ele mantém a popularidade, porque ele está entregando, né? Ele está fazendo pelo Brasil. E isso a população, hoje, através das redes sociais, consegue enxergar, né? Você não depende mais só dos veículos tradicionais para você se informar. Não. Eu acho que a gente está cada vez mais próximo. Você usou a rede social? Usei muito a rede social. Eu já tinha uma boa relação com as pessoas que estavam na rede social, já tinha um número de seguidores bacana. Eu achei que assim, vou confessar aqui, eu falei, quando eu anunciar que eu tô saindo da TV e eu vou ser candidata a vereadora, eu imaginei que metade dos meus seguidores iam me abandonar e eu ia embora. Você tem 23 mil? Agora eu já tô com 24. 24 eu comecei com 16 a campanha. E aí eu falei, vão me abandonar, porque as pessoas não querem política, as pessoas vão duvidar. E essa era uma preocupação, era uma dor que eu tinha, das pessoas duvidarem de quem eu era. Mas eu falei, eu tô disposta, eu já tô fazendo tantas renúncias e é assim, quando a gente tá pronto pro enfrentamento, a gente tem que ir pra frente na convicção daquilo que a gente tá fazendo. Anunciei e tal, e não caiu. Pelo contrário, aumentou. Comecei com 16, era quase 16, não era nem 16, era 15,9. Hoje eu tô com 24. 24 só na pré-campanha e campanha, né? Então, assim, as pessoas, elas querem se conectar, Eduardo, com a verdade. Elas querem se conectar com aquilo que realmente representa a realidade. Então, eu fiz uma campanha com a minha verdade. Eu não tinha trejeitos, eu não tinha os vícios, eu não era política e não sou. E também, se eu me tornar a política, eu vou honrar isso. Agora, eu não vou ficar com vergonha. Mais jeito, já virou política, foi eleito, tem mandato. Hoje você já é política. Eu já estou falando da maneira de lidar com as coisas, entende? Então, quando eu fui fazer a minha primeira reunião na campanha, eu falei para o meu marido, me deu um desespero, porque eu falei, o que eu vou falar? Como que começa uma reunião política? Como que a gente fala? Me deu tudo novo para você. Tudo novo. Ele falou assim, meu amor, fica tranquila. É isso que você não quer fazer uma campanha diferente? Você não quer ser o novo? Então é assim, tem que ser, você vai lá e vai falar o que está no teu coração. E a minha campanha foi o meu coração, a minha campanha foi a minha inspiração. Eu tô vestindo verde até agora. A minha campanha foi pautada no verde e as pessoas falam, por que, Michele, o verde, né? Porque eu sou, para quem não sabe até, eu tenho um curso de consultoria de imagem. E aí, será que é da sua paleta e você escolheu? Outras pessoas perguntaram se era alguma coisa mística. Não, gente, o único objetivo de construir uma campanha pautada no verde e com traços rosa era porque isso aqui representa a esperança que eu tenho da mudança na política. Representa eu não perder a esperança de que a gente pode viver algo novo. E foi assim que eu conduzi, é assim que eu vou conduzir esse mandato. E se realmente tiver que assumir essa capa de agora sou política, vou assumir, mas com a diferença de que é verdadeiro, que é honesto, que é transparente,
que é a boa política. Então, assim, eu não quero ter vergonha de ser política, eu quero ter a honra de dizer eu sou uma boa política. Tá certo. Ó, gente, intervalo rapidão. Voltamos no próximo bloco para saber um pouquinho mais da história da nossa nova vereadora, da Michele, mas a história dela lá de trás, desde quando ela era criança, bebê, como é que foi essa trajetória dela, história dela, da família, e vamos saber se ela tem algum projeto no gatilho já para entrar com os pés no peito já na Câmara Municipal em 2021. Daqui a pouco. Muito bem, de volta com o VIP. Hoje é com muito prazer que recebo aqui no estúdio Michele Alencar, uma das vereadoras eleitas em nossa capital. A Michele já contou um pouquinho da história de como ela entrou nessa competição pelo voto para se eleger vereadora, pediu conta na TVCA, onde trabalhou durante 12 anos, saiu sem nada, garantia, sem nada, só com salário, né, Michele? Só. Me diz uma coisa. Nesse bloco eu quero saber um pouco da sua história, mas sua história lá desde criança. Mas antes, eu quero te perguntar o seguinte: como é que a Michele, agora fugiu até a minha pergunta, sabe? Eu fui lá na sua infância e voltei, que eu tinha outra coisa na cabeça que acabei perdendo. Mas daqui a pouco volta aqui. Vamos contar. De onde veio a Michele? Michele é natural de onde? Os seus pais? Conta um pouco dessa história sua, Michele. Nasceu em berço de ouro, não, né? Não, muito longe disso, mas muito longe mesmo. Na verdade, assim, as pessoas até... É bacana falar da minha história, porque as pessoas acham que a Michele, aqui elas conheceram a Michele na TV. E as pessoas ainda têm essa ilusão, Eduardo, você sabe disso. Quem tá na TV é rico, quem tá na TV ganha super bem. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na TV Centro-América, eu não tinha carro. E aí, uma vez eu tava no ponto de ônibus, passou uma pessoa e falou: você não é menina da TV? Aí eu falei: sou. Aí eu olhei, eu fiquei tão assustada com a pessoa falou: você é a menina da... Aí eu falei: sou, por quê? Eu fiquei assim, eu até procurei, eu falei: será que aconteceu? Será que tem alguém me roubando, sei lá? Aí ela falou: e você tá no ponto de ônibus? Eu falei: tô. Não acredito, você não tem carro. Aí eu falei: não tenho carro, não ainda. Aí ela: mas como você trabalha? Era uma indignação tão grande da pessoa. Principalmente se trabalhar na Globo, né? Eu apresentava o Globo Esporte. E aí a pessoa tava muito indignada. E eu fiquei, aquilo me marcou, sabe? E eu falei assim: meu Deus, assim, que indignação é essa de eu não ter carro? Eu falei: não tenho, qual o problema, né? Não deu pra comprar ainda. E ao longo, então assim, as pessoas, elas criam essa imagem. Elas criam a imagem de que você tem muito dinheiro, que você é extremamente famoso e nasceu no berço de ouro, celebridade. Se eu for contar, agora eu vou contar um pouquinho a minha história. Aí as pessoas vão entender por que eu entendo tão bem como é a periferia.
Porque não é só como jornalista. Eu também entendo, viu, Michele, que eu vim da pobreza. Eu vim da pobreza. Não é como jornalista que eu conheci a periferia. Não é fazendo matéria que eu fui lá no bairro, que não tinha asfalto, não tinha luz. Que Você morou no bairro? Eu morei no bairro, entendeu? E aí, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nascida lá. Nasci, criada lá a vida inteira e vim, a única vez que eu saí de Campo Grande foi para vir aqui para Cuiabá para fazer o teste, que eu vim fazer um teste de 3 meses. Eu nem tinha colado grau, eu formei no meio do ano e eu ia colar grau com a turma do final do ano. E quando foi em agosto, eu vim eu trabalhava no canal do Boi, fazia leilão ao vivo, passava a madrugada fazendo leilão. E aí eu vim para Cuiabá para fazer esse teste. Fiz teste e tal, voltei pra Campo Grande. Apresentei o MT1, o MT2, o Bom Dia Mato Grosso e ainda vendi um tapete no final pro meu chefe, que ele falou, tá bom. Foram os testes. Se você sabe vender tapete, então me vende um tapete que vai ser seu último teste. Aí até o tapete eu vendi pra ele. E aí foi embora e ele me ligou e falou, olha, se você estiver disponível pra sair de Campo Grande e ficar 3 meses de experiência é o que eu te prometo. Se você não quiser, também não tem problema, porque eu não posso te prometer um emprego. Vou te prometer a experiência de 3 meses. Aí eu, corajosa, vim e tal, e aí fiquei 12 anos. Mas lá, a minha infância, adolescência, juventude, foi muito dura, assim, sabe? Eu não tenho traumas, mas eu também não... A gente sempre foi uma família unida. Seus pais? Pai faz o quê? Mãe faz o quê? Minha mãe é professora, minha mãe é educadora. Se formou depois dos 40. Olha aí. Né? Já tinha os filhos ali e criados quase, a minha irmã adolescente. E o meu pai, hoje o meu pai, ele lá em Campo Grande, ele tem um sítio. Ele tem um sítio simples, bem simples, mas que ele faz queijo, tem umas vaquinhas, galinha, nananã. Então, tem esse sítiozinho lá. Na época, ele trabalhava, sabe aquelas empresas de telefonia, quando estava instalando a telefonia, que tinha um monte de carro de telefonia, que eles mexiam no padrão, ele trabalhava na Telecom na época. Então, assim, sempre muito trabalhador. Só que a gente foi feirante por muito tempo. Então, eu trabalhei na feira. Eu, como era a filha mais velha... E eu sempre fui muito... Você trabalhou na feira? Trabalhei na feira, muito tempo. E como eu era a filha mais... Você vai ter que fazer aqui o... Como eu falava na feira? Como é que você falava na feira? Você ficava na banca lá, não, eu as pessoas passando, você já tinha o dom da palavra? Não tinha, eu era criança. Mas você não falava nada? Meu pai que falava, como é que seu pai fazia? Como é que ele chamava? O meu avô que era o dom. Como porque, é que era? O meu avô colocou todos os filhos, meu avô tem 7. Todos os filhos tinham que ir pra feira. Todos os filhos, as noras, os genros, todo mundo trabalhava na feira. E aí, ele que ensinava, né? Meu avô é vendedor nato, assim. E aí, vamos chegar, vizinha, vamos chegando. E aí, cada banca... Era fruta, era verdura, o que Não, era? tinha a banca dos temperos, tinha a banca da galinha, eu ficava na banca da galinha. Que era a galinha congelada, tipo assim, final de semana a gente vendia a galinha congelada, no saquinho e tal. A minha mão vivia congelada, porque eu colocava os miúdos dentro, a gente amarrava no saquinho e tal. E aí a galinha congelada, eu com toquinha na cabeça e tal, vendia a galinha. Então, eu às vezes ia pra frente da banca, mas eu era adolescente, eu tinha um pouco de vergonha, né? Mas às vezes meu pai fazia eu ir. E já vamos chegar, ó, a galinha, ó, a galinha. Galinha congelada. Galinha congelada. 3 por não sei quanto. Eu não lembro o valor, eu era pequena. E aí, isso no domingo de manhã e no sábado à noite. E durante a semana, a gente vendia galinha viva nos bairros. A gente pegava a galinha da granja, não podia ser do dia anterior, tem que ser na madrugada. Então a gente saía de casa 3 horas da manhã, a gente ia pra granja, que era no interior, pertinho, mas no interior, dava uma viajadinha, pegava as galinhas naquelas caixonas de madeira, como que fala? Tem um nome, não é pallet, Pallet? Pallet. Ele era feito de pallet, era a caixa de madeira, as galinhas tudo lá dentro, tinha uma divisória, e você fazia assim e tirava a galinha de lá, né? E aí a gente vinha com o caminhão carregado até em cima. De galinha. E aí era aquele som, né? Alto-falante, tocava uma musiquinha, e galinha, e eu lá em cima do caminhão lá atrás, e meu pai dirigindo, era só nós dois. Então ele dirigia e o povo dava com a mão, né? Eu
quero. E aí eu batia no caminhão, ele parava e eu pegava as galinhas, amarrava. Nem sabe que votou na vereadora das galinhas. Não, e outra, gente, agora eu vou contar. A vereadora das galinhas que tinha mão podre. Eduardo, a minha mão era podre porque as galinhas faziam tudo cocô na minha mão. Sério? Por quê? Porque a hora que você pegava elas pelo pé pra amarrar, elas ficavam de ponta cabeça e elas ficavam com medo, se debatendo. Cagava tudo no meu braço, na minha mão. E eu era adolescente. Gente, eu tinha 10, 11 anos. Era adolescente, toda menina. Se fosse hoje, seu pai é preso. Ia preso, certeza. Que hoje não pode trabalhar, né? Pode, não, as crianças não podem trabalhar. Não pode. Agora, E eu ia. o fato de você ter trabalhado criança interferiu em alguma coisa na sua vida, Michele? Ou isso ajudou você a ser quem você é hoje? Ajudou, eu sou resistente, eu sou corajosa, eu não tenho medo das coisas e o trabalho dignifica o homem, né? Então o trabalho me dignificou muito. Eu comecei aos assim. 9 de idade. É próximo, um porque açougue. e aí a gente vendia muita galinha e tal, mas estudava, tá? Estudava. Aí a gente vendia a manhã inteira, quando dava 11 horas, corria pra casa. Você era boa aluna? Sempre, nunca, olha aqui, ó, nunca fiquei de recuperação na minha vida. Acho que ela pensava, esse negócio de galinha aqui tá... Não, eu tenho vou que estudar. Eu tenho que estudar. Nunca fiquei de recuperação nem na escola, nem na faculdade. Nunca tive que levar uma matéria pra frente. Eu sempre fui, não era só a do 10, mas sempre fui uma aluna boa. Sempre tirei só nota boa. Minha mãe nunca teve dor de cabeça nenhuma comigo na escola. Nada. Então eu vendia galinha na periferia. Era nos bairros mais piores que você conseguia imaginar. A minha casa era na periferia. A gente morava num quintal onde tinham várias casas e meu sonho era não morar assim, sabe? Eu queria ter uma casa só minha, no quintal só meu. Era tudo misturado e a minha casa tinha... eu sonhava, olha só, hoje eu vivo coisas simples que eu sonhei quando criança. Eu sonhava em ter um banheiro com azulejo, porque eu não tinha banheiro com azulejo e nem banheiro com chuveiro elétrico. E em Campo Grande, quando é frio, é frio. É frio. Então a gente tinha a dancinha, eu e minha irmã tinha a dancinha antes de tomar banho. Dança das galinhas. A gente pulava, fazia abdominal, fazia polichinelo para esquentar, para tomar banho frio. E quando tava muito frio, aí tomava banho de canequinha mesmo, na água que a gente colocava no balde, quentinho, tomava. O banheiro era fora, era na varanda do fundo de casa. A gente saía com frio para entrar para dentro de casa, que o banheiro não era dentro. E assim, a nossa vida ela foi bem difícil, né? Eu cuidava da minha irmã. E sempre estudando. Mas sempre estudando. Mas não foi nada traumático. Quando a gente lembra de cada coisa engraçada, das coisas que a gente fazia, como que a gente trabalha. Eu sempre trabalhei muito. Mesmo o trabalho era uma brincadeira. né? E não foi nada traumático. Eu acho que tudo, Eduardo, tudo colaborou para minha história se canalizar no que eu vivo hoje. Porque hoje eu entendo quem não tem asfalto em casa, hoje eu entendo quem conta moedinha para conseguir. Cara, eu ia no shopping e assim, quando eu tava assim, muito rica, eu tinha dinheiro para comprar uma casquinha que na época era R$1. Entendeu? Então eu passava muita vontade, eu entendo as crianças que passam vontade. Eu passava vontade de sonhar com uma roupa nova. As minhas roupas eram todas ganhadas, doadas. Então às vezes o sapato era apertado, às vezes o sapato era largo. E assim, nada disso me traumatizou, mas isso me fez nem compreender. Te deixou infeliz, né? Não, e nem me sentir inferior, sabe? De me sentir, ai, puxa, fulano tem. Não, mas isso me fez ter um entendimento de quem precisa, de como é precisar. Eu, uma vez em Campo Grande, eu recebi uma cesta básica, porque a gente estava passando uma certa dificuldade, que foi quando meu pai e minha mãe tinham se separado. E eu recebi uma cesta básica de uma pastora da minha igreja. Não foi uma cesta básica, foi uma compra que ela fez para casa dela e eu, inclusive, fui ajudar. A compra mais top que você imaginar. E aí ela foi me deixar em casa, que eu tava ajudando ela, eu sempre fui muito prestativa. Eu nunca fiquei parada na minha vida. Então, quando eu tava desempregada, eu ia ajudar na igreja, ia fazer tudo que tinha pra fazer. E aí, quando ela foi me deixar em casa, ela abriu... a mesma igreja que você tá hoje? É a mesma igreja. E aí ela abriu o porta-malas de casa e começou a descer as sacolas e falando, vai, me ajuda, vamos levar pra dentro. E eu fiquei tão passada, eu lembro que eu desci aquela sacola chorando, assim, meu Deus, eu não acredito que vai ter tudo isso de comida na minha casa. Porque eu era mais velha, eu tinha uma responsabilidade dentro de mim. Quantos irmãos? 3 irmãs, né? Hoje meu pai é casado com outra pessoa e tem mais 2 filhos. Mas na época era eu e mais 2 irmãs mais novas.
E aí, aquele dia que eu recebi aquele monte de compra na minha casa, aquela coisa, e depois eu falava... Com qual idade? Eu tinha, não, já era mais, eu já tinha uns 17, 18 anos, uns 18 anos, é porque meu pai foi embora de casa aos 18 anos. E aí ela falou assim, não precisa me agradecer, um dia você vai poder fazer isso por alguém. E aquilo me marcou. Quando eu vim para Cuiabá, e eu consegui, depois de dividir apartamento, eu fui morar numa kitnetzinha, quando a minha amiga foi embora, ela é jornalista, ela morava em Rondonópolis, ela voltou para Rondonópolis, eu aluguei uma kitnet. E aí eu tive uma diarista. Ela ia uma vez por semana. E aí eu fui um dia no mercado. E aquele dia eu falei assim, hoje... foi o dia que eu tinha recebido. Eu falei, hoje eu vou fazer... Fizeram por mim. Que fizeram por mim. Aí eu fiz aquela compra mais top. Aí coloquei tudo no meu carro, que eu já tinha um carrinho, um Celtinha. E aí levei na casa dela. E aí pude fazer a mesma coisa. E aquilo eu entendi. Eu falei assim, é a minha missão. É ajudar as pessoas. Eu já tinha feito isso de outras formas, né? Eu, desde a minha adolescência, lá em Campo Grande, eu já trabalhava com um projeto social. E olha que assim, que é importante a gente falar? Para a gente ajudar as pessoas, a gente não precisa ser rico. Ou a gente não precisa ter muito. Eu ajudava crianças com a minha disposição. Eu, com 17 anos... 17, 18 anos, eu andava 1 hora da minha casa até um bairro bem periférico lá em Campo Grande, e aí eu fazia o bairro inteiro, eu costurava o bairro pegando as crianças em casa, levava eles pro Guarandizão, que é um ginásio, e lá tinha um campão, assim, gramado, bem bonitinho. E eu passava a tarde inteira com as crianças, dava lanche, contava historinha, fazia gincana, fazia tudo, que era o dia que as crianças tinham de alegria, né? Tanto que eu passava nas casas, já estava todo mundo prontinho, bonitinho, arrumadinho, esperando a tia Michele. E eu fazia, passava a tarde inteira com as crianças, evangelizava, brincava, ensinava através da igreja. Voltava, entregava todo mundo nas suas casas e mais 1 hora para ir embora. Eu tinha dinheiro? Não tinha. Não tinha nada. Tinha tempo e disposição. Eu tinha disposição. E não era nem tanto tempo, porque assim, eu estudava e trabalhava a semana inteira e sábado era o meu único dia de folga. Eu limpava a casa de manhã e à tarde eu ia pro projeto social, entendeu? Qual que é a igreja? El Shaddai, Comunidade Cristã. Que inclusive, era isso que eu ia falar no início do segundo bloco, e aí me fugiu a cabeça. Você teve aí, vamos dizer, um batalhão em torno de 300 pessoas da igreja que abraçaram você como candidata e fizeram você chegar até onde você chegou. Sim. Foram importantes nisso? Muito importantes. Eu falo que assim, a construção da política é a partir do momento que a gente entende que a gente passa a fazer parte de um grupo político. Então as pessoas sempre citam a Virgínia como aquela que me elegeu, aquela grande apoiadora. E realmente é o nome mais forte na minha campanha, ela é a amiga que acreditou em mim, que me deu a mão, que segurou na minha mão, que foi muito unida e leal. A Virgínia, ela tem essa qualidade, ela é leal, ela é generosa e ela abraçou mesmo e foi comigo. Só que não foi só ela. Entende? E que as pessoas às vezes esquecem de citar que a minha igreja foi importantíssima. São assim, é um exército mesmo de pessoas que abraçaram, que se doaram, que não só oraram, né? Porque, sou da igreja, vou orar para Deus te abençoar. Não, colocaram a mão na massa. Eu tive a minha igreja, eu tive a Igreja da Graça, que também deu um suporte muito importante. Eu tive a Igreja Sara Nossa Terra, que também entrou com suporte. Tive, assim, várias igrejas que foram se aliançando, entendeu? Com o projeto ao longo do caminho e que me ajudaram nessa conquista. Agora eu vou contar uma história que vocês também não sabem, da Michele, comigo aqui. Nossa produtora foi quem gravou o horário eleitoral do qual ela fez parte, pro DEM e também do PSD. Uhum. E eu conhecia a Michele apenas de televisão ou de encontrar por aí, oi, tudo bem, nunca troquei mais que 5 palavras com a Michele. E o dia que ela chegou aqui para gravar o horário eleitoral dela, que era apenas 15 segundos. 15 segundos. Ela estava realmente sem saber o que falar, né, Michele? Falando, o que eu vou falar em 15 segundos, né? E ela estava, assim, muito desanimada. Eu não sei se tinha acontecido alguma coisa naquela semana, mas você estava para baixo. Você veio gravar para baixo. E eu falei, não pode, ela é de televisão, não pode estar assustada com televisão. Tem alguma coisa, né, Michele? Você lembra dessa história? Lembro.
Lembra dessa história? É que assim, eu falei, cara, é minha oportunidade de aparecer na TV como candidata. Eu vou ter 15 segundos, como que eu vou me apresentar? É muito mais fácil para quem não é do jornalismo ou da TV ter esse espaço do que para mim, porque as pessoas já esperam muito de mim. E aí cheguei aqui, o Eduardo, eu falei, mas Eduardo, o que eu falo em 15 minutos? Vai dar tempo de eu falar o meu número, 15 segundos, vai dar tempo de eu falar o meu número, prefeito, e oi pessoal, né? E aí ele falou, não, eu falei, como todos os candidatos estão falando, o padrão é esse, tá, não. Falei o padrão e ele falou, mas e você? Me fala por quê? E rede social. E rede social e tal. E foi abrindo possibilidades e foi me animando, contou a experiência de ter sido candidato. E mais do que isso, me deu a oportunidade de contar a minha história. Vamos gravar uns vídeos aqui. Vamos gravar uns vídeos. Contou a minha do nada. Fala, me conta aí, como que foi? Né? Por que você decidiu entrar na política? Fala aí pra mim. Gravou isso. E isso, inclusive, eu usei na campanha. E foi muito espontâneo. E foi nesse vídeo que ela gravou aqui que ela acabou ganhando meu voto, também o meu apoio. Foi verdade, né? Que ele falou assim, olha, depois disso depois da gente finalizar e ir embora, falou, com isso daí você ganhou meu voto, né? Porque sabia que era de coração, que veio de dentro, não foi nada preparado, foi espontâneo, fluiu e era a minha essência ali naquele vídeo, né? Então, eu acho que foi isso que as pessoas também se conectaram, como eu disse, foi com a minha verdade, foi com aquilo que eu sou, né? Foi a autenticidade, a transparência. E isso é muito bacana e às vezes as pessoas não têm a oportunidade de conhecer. Então, aquele momento foi pequeno, mas você pode me conhecer um pouco. Sim. E hoje eu tenho certeza que com essa entrevista, muita gente não deve nem imaginar que eu já vendia galinha, que eu morava na periferia, que eu era bem pobre, que eu não tinha dinheiro para comprar uma casquinha no shopping, né? E as pessoas vão conhecendo e se conectando com a nossa história, né? Quem trabalha com televisão, às vezes é rotulado. Eu já fui muito rotulado de ser um cara metido, um cara, sabe, nariz empinado. As pessoas falam. Né? Você também, com certeza. Você já tem o nariz empinado, né, Michele? Mas já é empinado. Com certeza já chegou no seu ouvido. A Michele é uma burguesinha da televisão, nariz empinado, ela é isso, aquilo, né? E as pessoas disso, rotulam, né? Sem conhecer, né, Michele? Sem conhecer. Inclusive, já até eu acabei de assumir, as pessoas já estão me rotulando. Você é de extrema direita, conservadora. Eu falei, cara, eu sou conservadora, eu sou de direita, mas a gente tem que parar com essa coisa de rotular todo mundo. Porque quando você rotula uma pessoa, você limita ela a ser aquilo. E nós somos o ser humano é intenso, o ser humano é complexo, o ser humano... Gente, a gente não pode estar rotulado num padrãozinho, né? Eu tenho os meus ideais, eu tenho as minhas posturas, eu sou movida por aquilo que eu acredito sim. Você é do lado da verdade. Né? E a verdade liberta, né? Com certeza. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nos libertará, né? É isso aí. A igreja para você hoje, ela faz parte profunda na sua vida, né? Sim. Eu percebi muito isso, que eu fui em uma reunião da Michele, tem oração? Tem. Na reunião, não teve alguma reunião sua que não teve oração? Não. Todas você fez Todas questão. As reuniões que eu fiz durante a campanha tiveram oração. Sabe por quê? Qual que era o meu pensamento? Se eu ganhar, obviamente, eu vou ter a oportunidade de alguma forma abençoar as pessoas, né? E se eu não ganhar? Quer dizer que eu vou passar pela casa das pessoas, eu vou passar pela vida delas e eu não vou deixar nenhuma semente? Então, a melhor semente que eu poderia deixar era a benção de Deus. Então, assim, terminava a oração, eu falava, eu quero abençoar vocês, eu posso fazer uma oração? E eu tinha o meu coordenador de campanha, era um pastor, que abraçou a campanha, foi outro que renunciou, sabe, a empresa dele, todo o tempo que ele tinha durante a semana com a igreja ficou sobrecarregado na esposa, ele estava lá só aos domingos, mas foi um tempo que ele falou, olha, vai ser um curto espaço de tempo, mas eu quero dedicar porque eu acredito no propósito, no projeto, o governo do justo e tal. Então a gente sempre, todos os lugares que nós usou o tal do governo do justo durante a campanha. Sim, então todos os lugares que a gente ia, a gente abençoava as pessoas.
E assim, não importa, eu sempre falava, não é religião, não é placa de igreja, não é se você crê ou se você não crê. Hoje você está tendo a oportunidade de ser abençoado, da gente unir a nossa fé por aquilo que nós desejamos. Todos temos um desejo só, que a boa política aconteça no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Então eu usava esse momento para a gente poder unir as nossas forças. E quando a gente une a nossa fé, a gente é fortalecido, né? Então eu orava mesmo. Michele, nós estamos chegando no final do programa, já falamos aqui 53, quase 54 minutos. Eu vou pedir de novo para você a mesma coisa que eu pedi quando você esteve aqui no estúdio. Ai, meu Deus! Olha para a câmera lá, essa câmera aqui, e fala de coração aí o que você vivenciou nessa campanha e o que as pessoas de casa, tanto aqueles que votaram em você, quanto aqueles que não votaram, porque agora você é a vereadora de todos, né? O que você tem a dizer para quem está em casa? Ai, Eduardo. Vamos lá, gente. O que eu vivenciei na campanha foi algo histórico e é por isso que eu estou vivendo a realização de algo histórico. Então, foi algo histórico porque eu pude entrar em contato com muitas vidas, com muitas famílias, com crianças, com jovens, com adultos. E eu pude presenciar da realidade delas como pessoa. Ou seja, eu me conectei também com a minha história. Eu vi a minha história em cada lugar que eu estive. E ali eu pude me comprometer e perceber que cada vez mais nós precisamos lembrar daqueles que estão esquecidos, que existem pessoas e centenas de pessoas querendo uma voz que lute por elas na política, porque é da política que saem todos os benefícios básicos, os mais básicos e os maiores que as pessoas precisam. Então foi um momento de vivenciar essa experiência, de entender a importância de sabermos escolher quem vai nos representar. Então, eu quero dizer para todas as mães, todas as mulheres, todos aqueles que me ouviram durante essa campanha, que valeu muito a pena estar com vocês e que vai valer a pena vocês terem dado esse voto de confiança a mim para esses próximos 4 anos. E todos aqueles, eu sempre falei, você que quer mudança, você que tem esperança ou que estava com a sua esperança escondida, enterrada, é a hora da gente renovar. Então, no meu mandato você pode esperar que esse voto vai ser honrado, você não vai se esquecer de quem você votou na Michele, e a cada dia que eu estiver ali, eu quero honrar. Das galinhas, viu? Vereadora das galinhas. Michele, obrigado pela tua presença aqui no VIP. Te botei em saia justo aqui agora na frente de todo mundo que está em casa. Mas você manda bem, porque é aquilo que eu te disse, fale com o coração, a verdade sai e a verdade convence. É verdade, né? Isso é verdade. Foi assim que você se elegeu vereadora em nosso município. Você de casa, vote com consciência. Michele já declarou o voto aqui, ela vota no Abílio, 19, mas você tem a escolha, porque vivemos democracia e o voto é secreto, você pode votar em quem você acredita, tá bom? Obrigado pela audiência, paciência e companhia, né, Michele? É isso aí. E até o próximo programa. Até mais, gente! Um beijo a todos vocês! Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Goiabeiras e Pantanal Shopping. FAIP. A diferença na formação profissional.